Vamos ler hoje em Gênesis capítulo 46. Quando vocês procuram o trecho, eu queria agradecer a todos pela boa recepção, pelo carinho para comigo, minha esposa e minha sogra. São dias agradáveis com vocês. Um privilégio estar aqui, pela atenção de vocês nas reuniões também. Oramos para que Deus abençoe a sua obra aqui e contamos com as suas orações por nós também. Gênesis capítulo 46, versículo 1. E partiu Israel com tudo quanto tinha, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. E falou Deus a Israel em visões de noite, e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação, e descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir, e José porá sua mão sobre os teus olhos. E pensando na conclusão desse assunto, capítulo 48, versículo 21, Gênesis 48 e 21. Depois disse Israel, não Jacó, mas Israel, disse Israel a José: Eis que eu morro, mas Deus será convosco, e vos fará tornar a terra de vossos pais. Só isso que nós vamos ler. Temos tentado acompanhar os encontros de Jacó, 3 encontros de Jacó com Deus, em ocasiões importantes da sua vida. E esse último encontro tem muitos paralelos com o primeiro. O encontro central em Peniel é um pouco diferente. Não foi uma visão, foi um encontro pessoal com Deus. Mas aqui em Berseba temos algo semelhante ao primeiro encontro. Uma visão quando Deus anima o seu servo. E algumas coisas únicas nesse trecho que eu queria destacar. Começamos com o fato de Jacó estar agora oferecendo sacrifícios ao Senhor Deus de Isaque. É a primeira vez na vida de Jacó que o Espírito Santo menciona os seus sacrifícios. Eu creio que não é a primeira vez que ele ofereceu sacrifícios, mas é a primeira vez que o Espírito Santo destaca esse fato. No final do capítulo 41, há uma referência a sacrifícios quando Jacó está com Labão, mas ali não foram sacrifícios a Deus, era um contrato social entre eles, algo diferente. Aqui vemos Jacó com 130 anos de idade, oferecendo sacrifícios a Deus. Demorou, mas é bom ver o amadurecimento desse servo nessa ocasião e o contraste com Betel. Em Betel, o primeiro encontro dele com Deus que nós consideramos, nós vemos em Jacó um homem fazendo acordos com Deus, prometendo oferecer alguma coisa a Deus se Deus o abençoasse, prometendo dar o dízimo a Deus se Deus fosse fiel a ele. Mas aqui vemos um Jacó mais amadurecido, oferecendo sacrifícios, repare que é no plural, oferecendo sacrifícios ao Senhor Deus de Isaque. E é bom nós perguntarmos a nós mesmos com quem nós parecemos mais, com o Jacó de Betel ou o Jacó de Berseba. É claro que temos muitas necessidades
E essas necessidades devem ser dirigidas a Deus. Ele é a fonte do nosso sustento emocional, físico, financeiro. O primeiro recurso e o principal recurso do cristão sempre será Deus. E é necessário pedirmos a Ele aquilo que precisamos. Mas é mais bem-aventurada coisa dar do que receber. E é bom quando há no nosso coração um desejo sincero de oferecer a Deus daquilo que é dele. Quando você oferece alguma coisa a Deus, seja o seu tempo, seja os seus recursos, seja uma oferta financeira, quando você contribui alguma coisa para Deus, você está devolvendo a Ele aquilo que Ele te deu. E essa gratidão que transborda do coração do salvo é agradável a Deus. Jacó oferece sacrifícios. Ele ouve Deus dizendo, Jacó, Jacó, chamando-o 2 vezes pelo seu nome antigo. Talvez você reparou na leitura que o capítulo começa com 2 menções do nome Israel, nos versículos 1 e 2. E logo em seguida essas 2 menções do nome Jacó. Israel e Jacó, como todos sabem, é a mesma pessoa. Mas cada um dos nomes enfatiza um aspecto diferente dessa pessoa. Jacó quer dizer o suplantador, Israel quer dizer o príncipe com Deus. Como vimos ontem, Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Deus transformou o caráter desse homem pela sua paciente moldagem da vida dele. E no decorrer dos anos, Deus fez o seu servo amadurecer, a ponto de ele receber esse novo nome. Mas é interessante ver que a Bíblia continua usando os 2 nomes para Jacó. Quando Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, a Bíblia nunca mais usa o nome antigo dele. Quando Deus mudou o nome de Sarai para Sara, a Bíblia nunca mais usa o nome antigo dela. A gente até estranha hoje se alguém falar de Abrão e Sarai. Nós só os conhecemos como Abraão e Sara. Mas Jacó e Israel é diferente. Primeiro porque Jacó teve seu nome mudado 2 vezes. No capítulo 32, como vimos ontem, e novamente no capítulo 35. 2 vezes Deus disse, você era Jacó, agora você é Israel. E não só por mudar o nome 2 vezes, mas por continuar usando o velho nome. A partir de Gênesis capítulo 32, o nome Jacó é usado mais vezes até do que Israel. Chega a ser quase o dobro das ocorrências. E é o que temos aqui. Versículo 1, partiu Israel. Versículo 2, disse Deus a Israel. Mas ele diz Jacó, Jacó. Israel e Jacó são a mesma pessoa. Isso ilustra a vida e a experiência do salvo. Jacó, o suplantador, fala da nossa carne. Israel, o príncipe com Deus, fala da nossa nova natureza. E assim como Jacó continuou sendo Israel, assim como Israel continuou sendo Jacó, assim o salvo tem 2 naturezas. Em Peniel, Israel nasceu, por assim dizer, mas Jacó não morreu. E o salvo enfrenta uma luta constante entre a carne e o espírito. E quando olhamos para nós mesmos no espelho da palavra de Deus, nós vemos essa contradição. Todo salvo sincero diz, eu amo a Deus. Eu amo a palavra dele, eu amo os mandamentos dele. E eu quero só fazer a vontade dele. Mas alguma coisa em nós também ama o pecado.
Às vezes a gente se pergunta como é possível haver opostos, tão opostos um do outro. Até parece que há duas pessoas dentro de nós. E realmente é exatamente isso. Há duas naturezas em cada cristão. É claro que não vai ser assim eternamente. Mas hoje é assim. Até o dia do arrebatamento, ou da nossa morte, o que vier primeiro, a carne, infelizmente, está muito presente ainda. No auge da Revolução Industrial, um famoso poeta inglês escreveu um soneto contra o materialismo da sua época. Esse soneto tornou-se muito famoso. Ele enfatizava a ênfase exagerada, a presença exagerada do mundo na vida das pessoas. Tornou-se uma coisa bem conhecida. E nós olhamos para a nossa vida individual e lamentamos a influência que a carne tem. A carne está demasiadamente conosco. Carregamos ela conosco todos os dias. E muitas vezes lutamos para tentar corrigir essa carne, para tentar educá-la, torná-la mais cristã, e nunca conseguimos. Porque Jacó sempre vai ser Jacó, e Israel sempre vai ser Israel. A nova natureza que Deus me deu, ela não peca, diz a primeira epístola de João. O que é nascido de Deus não peca. Mas a velha natureza só sabe pecar. E nessa luta entre a carne e o espírito, a saída, a solução não é tentar melhorar a carne, mas é tentar subjugá-la. É entender que a carne não pode ser reformada, ela não pode ser educada, não pode ser purificada, ela é 100% má. Como diz Romanos 7, em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Não tem nem 1% de coisa boa na nossa carne. Não devemos tentar melhorar aquilo que é ruim, aquilo que está condenado. Não devemos tentar nos convencer de que somos pessoas boas. Nossa carne está completamente perdida. E o segredo é não alimentá-la, não acariciá-la, não tentar defendê-la, mas entender a carne é a carne. Nunca vai melhorar, eu vou carregá-la até o fim dessa vida aqui na terra, mas no céu estarei livre dela para sempre. E assim como Jacó e Israel caminhavam sempre juntos, e caminharam assim até o final da sua vida, assim o cristão vive essa luta constante, luta diária entre a carne e o espírito. Possamos reconhecer isto, reconhecer esse inimigo que há em nós e não dar espaço para ele nas nossas vidas. Deus chama Jacó, e a mensagem de Deus para Jacó é: não temas. Palavras que Abraão ouviu, palavras que Isaac também ouviu, e que agora, novamente, pela primeira vez, são dirigidas a Jacó. Pela primeira vez nesse trecho, temos Jacó oferecendo sacrifícios a Deus. Pela primeira vez ele é chamado pelo nome duplo, Jacó, Jacó. E pela primeira vez Deus diz a ele: não temas. Mas o estranho, eu falo estranho do ponto de vista humano, o estranho é que justamente nessa ocasião não havia muito motivo para temor no coração de Jacó.
no primeiro encontro que consideramos em Betel, haveria muitos motivos para ele ter medo. Ele estava fugindo de Esaú, seu irmão, jurado de morte, num lugar deserto, sozinho. Certamente ele estava muito temeroso aquela noite. Mas o Senhor não disse a ele naquela ocasião, não temas. No capítulo 32, em Peniel, ele mesmo confessou um pouco antes que ele estava temeroso pelo encontro com Esaú. E de novo Deus não diz, não temas. Mas aqui, quando parece que está tudo certo, ele está viajando para o Egito, com a certeza de ser bem recebido, porque o seu filho, como José mesmo disse, é senhor sobre toda a terra do Egito. Tudo parece que vai bem. E nessas circunstâncias o Senhor diz pela primeira vez para ele, não temas. Mas repare que Deus não disse simplesmente não temas. Ele diz, não temas descer ao Egito. Isso mostra que Deus está preocupado em confortar Jacó, não em relação ao medo de um ataque físico, não em relação à preocupação com a sua vida, em relação ao Egito. Não temas descer ao Egito. E mais uma vez nessa série de reuniões, eu quero abordar a questão do mundanismo. As figuras e os paralelos nas Escrituras são muitos. Davi diz no Salmo 119, eu tenho visto fim a toda a perfeição, mas o teu mandamento é amplíssimo. A variedade das Escrituras é imensa, é infinita. Mas todos esses muitos paralelos e figuras e outras coisas preciosas nas Escrituras, todas elas acabam convergindo em um pequeno grupo de lições e princípios espirituais, que acabamos repetindo vez após vez. Como o Genesi já disse nessa série de estudos, é bom que seja assim, é necessário que seja assim. E temos que pensar na influência que o Egito tem nas nossas vidas. É que os irmãos e irmãs sabem que o Egito é figura do mundo. E o mundo influencia o cristão. Eu creio que nessa ocasião Jacó estava com medo de descer para o Egito. Não com medo de Faraó, mas com medo da influência espiritual do Egito. Porque Abraão desceu para o Egito e passou anos colhendo os resultados amargos daquele erro dele. A escolha de Ló por Sodoma foi influenciada pelo Egito. Abraão trouxe de lá uma serva que é chamada 3 vezes na Bíblia Agar, a egípcia, e ela se tornou a mãe de um dos piores inimigos de Israel. O Egito influenciou muito negativamente a vida de Abraão. Quando Isaac foi descer ao Egito, e talvez Jacó lembrou desse episódio, não sei a idade que ele tinha naquela época, Deus disse para Isaac, não desças ao Egito. O Egito representava tudo aquilo que era contrário à terra prometida. E tendo já abandonado a Mesopotâmia, que também é figura do mundo, Jacó, eu creio, estava com receio de descer ao Egito e perder a sua herança na terra prometida. E nesse contexto o Senhor disse para ele, Jacó, não temas descer ao Egito. O Senhor promete trazê-lo de volta de lá. O Senhor promete protegê-lo enquanto ele estivesse lá. E se eu estou entendendo corretamente esse trecho, nós temos aqui um incentivo bom para nós, um exemplo bom para o salvo. Devemos ter medo do Egito. Em outras palavras, devemos ter medo de sermos influenciados pelo mundo ao nosso redor. O mundo oferece muitas coisas proveitosas e agradáveis. Nós não vivemos no deserto, vivemos no mundo.
desfrutamos dessas coisas para o nosso bem-estar. Mas é sempre difícil achar o equilíbrio entre usar do mundo e abusar do mundo. Eu estou pensando principalmente na responsabilidade que pesa sobre pais e mães cristãos. Nós desejamos o melhor para os nossos filhos. E não há nada de errado com isso. Eu criei 3 filhas, junto com minha esposa. Temos 3 netinhos. Não queremos vê-los sofrendo nesse mundo. Queremos que tenham uma vida confortável. E não há nada de errado com isso. Mas é muito fácil nós perdermos o equilíbrio e começarmos a achar que isso é a preocupação mais importante. O principal para os nossos filhos é a salvação das suas almas. E em segundo lugar, depois disto, é o progresso espiritual deles. Se Deus lhes der recursos materiais para uma vida tranquila, se Deus lhes der uma saúde perfeita, ótimo, vamos louvar a Deus por isso. Porque o que eles realmente precisam é primeiro da vida eterna e depois de uma dedicação incondicional a Deus. As influências do mundo são muito fortes. E todo cristão deveria ter medo do Egito. Medo nesse sentido. Medo do Egito entrar na minha casa, influenciar o meu comportamento, o comportamento da minha família e nos conduzir para longe de Deus. Então pense com carinho sobre esse aspecto negativo do mundo. Mas Deus, que conhece as fraquezas dos seus servos, Deus diz a Jacó: eu descerei contigo ao Egito. E é sublime ver essas palavras tão confortadoras. Jacó estava indo ao Egito, não só com a aprovação de Deus, mas com a companhia de Deus. E podemos aplicar isso a nós, os salvos, também. Nós estamos aqui no mundo porque o Senhor nos deixou aqui. O Senhor orou em João 17, eles estão no mundo, mas não são do mundo. Nós não somos do mundo, mas nós estamos no mundo. E muitos de vocês precisam sair para trabalhar num ambiente 100% dominado pelo mundo. Os jovens vão para a escola, sofrendo a doutrinação do mundo. Mas cada cristão pode ter essa convicção 100% segura. Enquanto eu caminho pela minha vida, enquanto eu tento andar nesse deserto espiritual que está ao meu redor, o Senhor está comigo. Não é só que Ele diz: eu vou te proteger lá, eu vou estar junto com você. Eu descerei contigo ao Egito e te farei tornar de lá. O Senhor termina com um detalhe bem pessoal. José porá as suas mãos sobre os teus olhos. Linguagem figurativa que fala do fato de que Jacó iria ver José antes de morrer. Com certeza isso confortou o coração do velho Jacó, sabendo que Deus estava com ele e que, apesar das suas artimanhas no passado, Deus havia permanecido fiel. Ele havia sido ricamente abençoado por Deus. E agora, no final da sua vida, ele passa por Berseba, lugar onde seu pai e seu avô Abraão haviam morrido. Haviam vivido, desculpe. Ele desce em direção ao Egito, preocupado com a herança futura dele. Mas Deus lhe aparece, lhe traz esse conforto e esse ânimo.
Eu tenho pensado nesses dias sobre a possibilidade de haver pessoas entre nós sobrecarregadas. O Senhor disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não é difícil servir a Deus. Difícil para o cristão é servir a carne e o mundo. Ele nunca se sente bem. Mas servir a Deus é gostoso. O jugo dele é suave. E é um jugo, quer dizer, ele está conosco e nos acompanha no serviço. E Jacó, que começou a vida dele tentando conquistar vantagens espirituais de uma forma carnal, chega agora no final da sua vida confiando em Deus. Os objetivos dele estavam corretos. Ele tentava alcançar vantagens espirituais pela inteligência dele, pela força dele. E graças a Deus ele amadureceu. Os versículos que eu li no capítulo 48 enfatizam isso. Já perto da morte, pouco depois de Berseba, ele diz para José: eis que eu morro, mas Deus será convosco. Em outras palavras, ele está dizendo: o meu tempo acabou. Eu vou partir desse mundo. Mas isso não importa, porque é Deus que estará guiando vocês. Não depende mais de mim. E essa é a grande lição que eu queria deixar com cada um de nós, nesses dias que passamos aqui. O que realmente importa, na minha vida individual ou na vida da igreja, não é a minha capacidade ou o meu esforço. Não é a nossa capacidade nem o nosso esforço. Mas é o Deus agindo em nós. Quando nós vemos Deus usando grandes servos, e esses servos se vão, às vezes fica um vazio muito grande no coração. A gente pensa como que vai conseguir continuar sem a ajuda desses servos. Quando Moisés faleceu, o Senhor disse para Josué: Moisés, o meu servo, é morto. Levanta-te, pois, e atravessa esse Jordão. Parecem palavras frias, como se eu dissesse: Moisés morreu, mas continua. Não, a obra não para. Moisés trouxe vocês até o Jordão, agora levanta e atravessa o Jordão. Mas esse é o princípio espiritual importante. Os servos de Deus vêm e vão, mas a obra de Deus continua. Os irmãos aqui têm lembranças de grandes servos do passado, e é bom nós reverenciarmos a memória deles, mas nenhum de nós é insubstituível. Nenhum irmão, nenhum grupo de irmãos é insubstituível. E desde os dias dos apóstolos tem sido assim. Os apóstolos partiram, outros servos partiram. Se o arrebatamento terminar, nós que estamos aqui hoje iremos partir. Mas a obra de Deus continua. Como disse Jacó: eu morro, mas Deus será convosco. Um contraste na sua mente. Jacó no começo da sua vida, mentindo para ganhar uma bênção espiritual, e Jacó no final da sua vida, entregando tudo nas mãos de Deus. Quando eu não tiver força para fazer nada, quando eu já tiver morrido, Deus continuará fazendo a sua obra da mesma forma que Ele fazia antes. Eu dependo de Deus, Deus não depende de mim. Então possamos ter convicção absoluta dessa grande verdade.
Quando somos fracos, então somos fortes. Que essas palavras de Jacó sejam gravadas nos nossos corações. Eis que eu morro, mas Deus será convosco. Amém.